amigos, tudo bem? Eu quero agradecer a você pela sua presença aqui no programa Alta Performance. E hoje nós vamos conversar a respeito de atenção plena, a respeito de mindfulness. O que significa isso? Por que isso é importante? E aí eu quero perguntar a você se você costuma ficar no automático, a ponto de não se lembrar se você cumpriu algum ritual que lhe é rotineiro. E como fazer para você desfrutar melhor da sua vida? Como fazer para que cada momento seja mais especial para você, seja mais único, estar mais presente. Quando você está mais presente, você vai estar num estado mais otimizado e você vai poder se dar melhor naquele momento. Como é diferente em qualquer momento, os desafios do dia a dia, tanto profissionalmente, tanto como atleta, como lutador, como pianista, como músico, como qualquer outra profissão ou nos seus relacionamentos. Quais os benefícios que a atenção plena pode lhe trazer? E quais os limites para isso? E por que isso pode ser praticado também quando você é uma criança? E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com o meu amigo, o especialista Pedro Lobo. Oi, Carla, tudo bem? Prazerzão ter você aqui, hein, Obrigado Pedro? pelo convite. Depois de tanto tempo, né, a gente se reencontra. Tanto tempo, olha, desde o Candanguinho, né? Candanguinho. Pois é. Você já Fiz tem um trabalho 20 lá anos. na academia, fui patrocinada lá na academia. Isso. Um trabalho lá bacana. São 20 anos já. Eu queria que você falasse como é que foi essa tua mudança, porque você era um empresário, né, da área do esporte, estava envolvido com a área educacional. Uhum. E aí, como é que foi essa tua trajetória até você começar no mindfulness? Então, exatamente tudo aconteceu paralelo nesses 20 anos. Uhum. Quando eu abri a academia em 1998, naquele momento, eu tive uma perda, meu avô materno faleceu. E naquele ano, ao mesmo tempo que eu estava abrindo a academia, eu também tinha perdido meu avô, que era uma figura muito importante na minha vida. E naquele conflito, eu entrei numa guerra interna, porque eu não entendia como é que uma pessoa tão boa, caridosa, sofreu tanto para morrer. Eu tinha uma crença na minha cabeça, né, que pessoas boas morriam, não sofriam para morrer. Então foi um ano que eu estava com muita raiva, também interna. Hoje a gente pode falar que eu tive uma depressão. E naquela época também, com 23 anos, começando uma empresa. Então agora também vai ser do meu jeito, vai ser tudo do meu jeito, não quero saber de ninguém, eu que mando. E nesse ano, o Leandro Macedo, triatleta, falou: Pedro, tem um professor de yoga muito bacana, você não quer trazer ele para cá dar um workshop de meditação e yoga? O Marco Schultz de Florianópolis. Eu fiz a aula de yoga com ele, fiz a gente fazer um pouco de meditação no início, né? Exatamente. E eram vários atletas também de alta performance que foram chamados. Exatamente, né, porque ele fazia um trabalho com o Teco Padarates na época, surfista. E nesse final de semana, quando acabou o final de semana, na segunda-feira, eu não consegui voltar para aquela raiva toda. Não conseguia dar liga àquilo. Eu experimentei uma paz naquele final de semana. Aquele final de semana foi tão importante que eu senti um equilíbrio tão grande que eu falei: é isso que eu quero para minha vida. Olha só. Então, você fala, como é que você entrou? Na verdade, quando você me conheceu, eu já tinha entrado. Há 20 anos atrás eu comecei a praticar. Sim. Então, nas minhas férias de janeiro de 99, eu fiquei o mês inteiro com o Marco praticando yoga e meditando. Já em julho de 99, eu falei: eu preciso aprofundar nisso tudo. E eu fui fazer o caminho de Santiago de Compostela, em 99. E que, enfim, foi tudo, porque foi onde eu realmente entendi o que é o presente, que a gente precisa de pouco para viver. Eu tive uma experiência na jornada do caminho de paz, equilíbrio, equanimidade, satisfação, felicidade, que eu falei: é isso que eu quero para a minha vida. E ao longo dessa jornada, então eu voltei, comecei a meditar mais, praticar mais yoga. Quando eu voltei em 99, eu falei: vou fazer triatlon. Naquela época, não era comum um atleta fazer Ironman. Só os triatletas já tinham muito campo,
muita estrada, iam para o Ironman. Eu falei, eu vou fazer Ironman. Ele falou, você é louco, você nunca treinou triatlo? Eu falei, não, tudo é mente. Porque o caminho de Santiago me ensinou isso. Tudo é a mente. A meditação me ensinou, tudo é a mente. Uma mente não conhecida é o início do sofrimento. Então, essa minha jornada, aí eu fui para o Ironman, fiz em 7 meses, eu fiz um Ironman. É mesmo? Começou a treinar em 7 meses conseguiu isso? Em 3 meses eu fiz um meio Ironman, que foi no fim do ano, em novembro, que eu cheguei em 99 de Santiago, falei, é isso que eu vou fazer agora, vou desafiar minha mente num outro nível. Sim. Porque Como que a mente pode te ajudar no físico, no né? físico, porque tudo é mente. Então, para o primeiro Ironman, eu não treinei a maratona. Eu só treinei natação e pedal, e corri um pouquinho. Fiz. No outro, aí depois falou assim, você não faz outro. Eu falei, faço outro tranquilo, porque é mente, não é corpo. O corpo é treinado, o corpo é preparado para isso. Né? Fiz outro. E paralelo a isso tudo, 2001, 2002, eu fui sempre praticando yoga. Sempre praticando, meditando. Julho, janeiro, eu ia para retiros de yoga. Então, minha vida passou a ser isso. Então, a empresa era a fachada para me dar condições para investigar esse outro mundo. Então, a empresa me permitiu estar com os melhores professores do mundo, fazer viagens. Fui para a Índia em 2004, morei 7 meses na Índia em 2004. Voltei para a Índia em 2006, fiquei mais 2 meses e meio. Voltei em 2008. Como é que foi a experiência na Índia? Como é que foi? A Índia é surpreendente, Primeiro porque... eu queria que você falasse, antes de você falar da Índia, eu queria que você falasse do caminho. Como é que foi no Santiago de Compostela? Santiago de Compostela. Eu continuo peregrinando até hoje. Nunca deixei de ser um peregrino. Porque a experiência que a gente tem de integridade, integração, corpo e mente... Foi sozinho? Você fui sozinho. Foi com um grupo? Não, fui sozinho, o tempo todo sozinho. Foi a pé? Fiz a pé, em 23 dias, os 770 quilômetros. Normal é 30, eu fiz em 23, porque eu andava 40, 50 quilômetros por dia, sem parar. Porque a minha história não estava lá. Tanto que nem mapa eu tinha. Tem tanta história desse caminho assim. Dá um programa. Porque eu só caminhava. Eu não via nenhum ponto histórico, eu só queria caminhar, 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 caminhar. No primeiro dia de caminhada, eu esqueci o tênis no Brasil. Eu preparei, né? Porque naquela época a gente não tinha essa facilidade de comprar tênis e equipamento que a gente tem hoje. E eu comprei um tênis e amaciei o tênis todo. Na hora de embarcar, eu esqueci o tênis na casa do meu pai. Eu só fui descobrir isso quando eu cheguei em Roncesvalles, meia-noite. Liguei pro meu pai e falei, ó, cheguei, amanhã eu começo a caminhar. Ele falou, ó, seu tênis está aqui. Eu falei, lógico que meu tênis não está aí. Ele falou, não, seu tênis está aqui. Então eu tive que caminhar os primeiros 70 quilômetros de papete. Chinelinho assim que amarra no pé, porque eu não tinha o tênis. E para essa primeira caminhada, eu tinha preparado, na época ainda era fita, né? Eu preparei várias fitas. Com cassete, né? Para eu ficar ouvindo no caminho. E era o que você colocou no Eu tinha desde rock and roll da pesada a música calma, clássica. Então eu tinha MPB, rock and roll nacional. Eu tinha várias trilhas sonoras. E várias roupas, tênis, caderno, livro, uma pancada de coisa. No primeiro dia eu andei 30 quilômetros. No primeiro dia eu joguei tudo fora. Joguei tudo fora e eu fiquei com 2 shorts, 3 blusas, 2 cuecas, uma sunga e uma toalha, só. Porque não fazia sentido, eu botava o som para ouvir e aquela natureza pulsando, meu corpo respirando, meu pé tocando o chão e ouvindo Chico Buarque, ouvindo Raimundos, ouvindo Nat Roots. Falei, não dá, a vida aqui está tão vivo o caminho que eu não preciso de nada disso para me distrair. Estar aqui conectado comigo, com o caminho, respirando, sentindo o meu corpo, é o grande barato. Ficar comigo é o grande barato. A melhor companhia que a gente tem é a nossa companhia. E como é difícil ficar com a gente. Então a gente está sempre no modo... distraindo, né? O silêncio parece que é ensurdecedor, né? Porque a gente está sempre nesse modo fazedor. Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque quando eu paro, sento e fecho os olhos, o que eu encontro? Ansiedade. Mesmo, né? De tudo que eu estou fugindo de mim. Então, quando eu paro e me encontro, eu não vou ficar parado. Porque eu vou encontrar medo, raiva, frustração, ansiedade, tristeza. Tudo isso está acontecendo. Então, eu vou fazer alguma coisa
Então, eu vou comer um bolo, vou ligar para um amigo. Eu brinco assim, você está muito feliz, você me liga, Pedro, hoje pô, o programa deu tudo certo, vamos tomar açaí. Aí você vem aqui, o programa deu um problema de sinal, a internet caiu, a luz não funcionou, o entrevistado chegou atrasado, você me liga no fim do dia e fala, Pedro, vamos tomar açaí, meu dia foi horrível. Foi horrível. A gente está sempre fazendo alguma coisa, seja nesse momento de expansão ou no momento de contração. Então, o caminho me ensinou que ficar comigo é um grande presente. Estar com os meus sentimentos, meus pensamentos, minhas sensações que acontecem nesse corpo é uma forma de me conhecer e ser melhor comigo e com o outro. Você falou que continua sendo um peregrino. Qual foi a diferença da primeira vez que você foi no caminho e da última vez, por exemplo? Você voltou lá? Não, ainda não. Ah, você Pretendo não voltou voltar lá. Mas com as meninas, Ah, é? mais na frente a família toda junta. Ah, sim. Ainda não tive a oportunidade de voltar. Sim, mas Não fez tive. outras experiências nesse sentido. O Ironman era viver essa experiência de integridade, união de novo. Depois o Porque yoga. você vai sentindo o seu corpo enquanto Isso. corre, você, em vez de você estar pensando em alguma Anda outra 40 coisa. quilômetros todo dia carregando 10 quilos nas costas, pirambeira sobe, sobe e desce, né? É um Ironman, você vai ter que lidar com dor física. Tem dia que meu pé tinha dia que eu não conseguia encostar o pé no chão, de tamanha sensibilidade de tanto que eu andava. Assim, pisar no chão Nossa, doía a planta sim, do com pé. certeza. Então o Ironman foi como... Ainda mais sem um calçado que poderia proteger. Exato. E eu comprei qualquer tênis depois, um tênis durão e fui, né? Então o caminho me permitiu estar aqui hoje. Essa caminhada, essa jornada, então eu brinco que a meditação é como raiz, né? Você tem que primeiro criar a raiz onde você está e tem esse tronco todo, né? O caminho foi uma semente que talvez hoje eu esteja dando frutos. Porque hoje eu compartilho essa experiência de vida, ensinando outras pessoas a buscarem toda essa experiência de vida que eu tenho, desses 20 anos dessa jornada. Que é o que você perguntou, mas como você chegou? A empresa estava aqui e eu estava caminhando por aqui, ó, tudo junto. Até chegou um determinado Até que chegou uma hora, momento. isso aqui, Deus com suas magias, seus mistérios, isso aqui desapareceu do dia para a noite. E o que eu tinha? Você já esse tinha outro caminho. essa riqueza de experiência aí. Exatamente, eu tinha esse outro caminho paralelo que estava tão forte quanto esse. E na hora que isso desapareceu, eu falei, e agora? Outra depressão. Eu falei, e agora o que eu faço da minha vida? Né? 2 meninas já, casado, 2 filhas, tinha 40 anos, falei, não ter a empresa que me sustentou. E eu fazer o que da minha vida agora? Vou dar aula de yoga de novo? Não faz sentido. E aí um amigo professor falou, você já ouviu falar de mindfulness? Aí eu falei, não, mindfulness eu nunca ouvi falar. Ele falou, pesquisa. Depois, porque em 2014, meu pai resolveu vender a empresa familiar e a minha empresa estava dentro do complexo familiar. E a minha empresa teve que ir junto no pacote. E ela foi junto no pacote por nada. Porque a empresa que estava comprando não queria ela. Sim. Falou, eu quero porta fechada, porque tem aí é meu. E eu realmente perdi a empresa do dia para a noite e não tinha renda. Eu falei, e agora? Aí esse cara falou, esse professor falou, procura mindfulness. Quando eu entrei na internet, quando eu li esse contexto secular, novo, de mindfulness que a gente está falando, todas as pesquisas, toda a neurociência envolvida, tudo que está envolvido em mindfulness, uma prática que desenvolve potencial humano, não tem vínculo nenhum com a religião, não estão pregando crença, mas o poder humano, a capacidade humana de estar no momento presente. Falei, mas é isso que eu faço nos últimos 16 anos da minha vida, quando eu fiz o caminho, é isso que eu passei a ensinar, é isso que eu passei a respirar na minha vida, foi isso que eu sei fazer. Então agora eu busquei, então, fui para os Estados Unidos, me certificar nessa nova forma de ensinar mindfulness, né? Essa forma secular. Porque a origem de mindfulness é uma prática budista. Mindfulness nasceu no budismo. Mas o que aconteceu que em 1975, um professor na Universidade de Massachusetts montou um programa para pessoas com depressão, o professor John Kabat-Zinn.
E aí foi assim que surgiu. E aí surgiu. Eu quero que você vai falar sobre isso. Esse é um dos nossos tópicos para falar. Mas você estava falando da sua experiência na Índia, quando você foi à Índia. Aí eu queria que você falasse assim, a busca do conhecimento, eu queria que você falasse sobre como que foi esses benefícios que você encontrou nessas suas viagens. E como que foi essa sua experiência quando você chegou na Índia? A Índia para mim é um lugar que você ou ama ou odeia. E você vive ao mesmo tempo tudo isso. Porque ainda é um país oriental. Então, quando eu fui em 2004, você não tinha privadas ainda. Não tinha papel higiênico. Eu ainda peguei uma Índia, uma transição de uma Índia onde o Ocidente não tinha ainda chegado tão forte, apesar de já ter mudado muita coisa. Então, por exemplo, eu fui para Rishikesh, que é o portão de entrada dos Himalaias. Os Beatles ficaram lá quando foram para a Índia, eles foram para Rishikesh, né? E é uma viagem de Delhi para Rishikesh, são 200 quilômetros, Brasília e Goiânia. A gente faz isso em 2 horas. Lá demoram 10, 12 horas. Então daí você da dificuldade do caminho. Não, o estado é normal, só que tem carro de boi, tem macaco, tem elefante, tem gente. E o carro não tem como, tem moto, não tem como. É uma viagem que a estrada é boa, mas demora 10 horas. Então tem uma história, um dia eu fui mandar uma carta para Brasília, só para você entender o que é a Índia. E eu cheguei lá e ia mandar um pacote para meus pais. E eu cheguei no correio, tudo muito simples. E eu falei, eu queria mandar isso para o Brasil. Aí o cara falou, olha, tinham 3 pessoas sentadas e mais um ali dentro numa casinha. Ele falou, você tem que falar com o rapaz que senta nessa cadeira, porque você tem que comprar o selo com ele. Só que ele só volta daqui 1 hora. Aí eu falei, e o selo na mesa? Eu falei, mas você não pode me vender o selo? Aí ele falou, não, ele vende o selo, eu carimbo, ele confere, ele assina e ele registra. Enfim. Isso é o máximo da eficiência numa gestão. Demorou 3 horas esse processo, porque quando o cara do selo chegou, esse saiu pro almoço. Quando esse voltou, esse saiu pro almoço. Quando esse chegou, esse saiu pro almoço. Então eu tive que esperar todos fazerem etapa. Então isso é a Índia. Eles não têm essa coisa nossa do eu paguei, eu quero, do serviço. Sabe, eles estão lá, tranquilos. Sabe, eles não têm essa cabeça ocidental, outro, né? Capitalista. E eles são comerciantes. Se a gente pensar em comércio, a Índia está fazendo comércio há 2.500 anos. Então, assim, eles são comerciantes. Índias, mas, ao mesmo tempo, eles não têm essa coisa, eu quero agora, eu estou pagando, quero ser atendido. Não, cara, é assim que funciona. Então, eu fiquei em Rishikesh. Então, eu tive a oportunidade... Você começou a mudar o seu ritmo de tempo, né? Já é. A relação com o relógio já é outra, né? Já era outra, né? Mas na Índia eu pude estar... Depois eu fiz um retiro de 2 meses com o professor. Então a gente ficou 2 meses em retiro, onde eu praticava meditação e yoga quase 6, 7 horas por dia. E todos os sábados a gente fazia umas limpezas do organismo. Então a gente acordava 4 horas da manhã, tomava 2 litros de água morna, fazia 108 saudações ao sol. Depois a gente... Como é que é? 4 horas de quê? 4 horas da manhã eu acordava, tomava 2 litros de água morna com sal. Aí fazia 108 saudações ao sol, que é aquele inspira, expira, uma coisa longa, 108. Depois que a gente tiver curiosidade, bota lá, saudação ao sol, vai ver a sequência. Eram 108 ciclos, aí a gente forçava o vômito, daquela água morna que fez a limpeza toda, forçava o vômito. Aí a gente fazia uma limpeza com aquele... potezinho de limpar o nariz com água morna. E depois a gente enfiava uma cordinha pelo nariz, tirava pela boca e fazia assim, ó. Aí depois... Não, era pelo nariz. Enfiava um cordão de borracha pelo nariz, pegava lá na goela, puxava, fazia assim 50 vezes, tirava, enfiava outra, tirava, fazia... E aí ia fazer exercícios mais meia hora para os olhos. Eu quero esclarecer que essa não é a dica que nós temos hoje não, tá? Mas, o que isso me ensinou? Mais uma vez, eu falei do Ironman,
de 99, de Santiago de Compostela, a dominar a minha mente. Porque para você enfiar uma cordinha pelo nariz e pegar, são muitas agonias. Sim. A ânsia de vômito, de pegar coisa lá na traqueia. Então você tem que estar muito relaxado, muito calmo, uma mente muito equânime para fazer isso. Então isso é uma forma de dominar a mente, ter domínio sobre a mente também. Porque a gente estava falando, e você já tinha dado essas deixas do automático. A gente é tão reativo, né? Então você enfiar uma coisa... Então você tem que dominar toda a sua reatividade, o seu automático, aquietar os pensamentos, aquietar a mente, porque é só uma sensação física. Então, isso foi a Índia, uma grande experiência, uma jornada espiritual. E eu voltei depois, 2006, 2008 já voltei com a Thaís, com a minha esposa. 2010 eu voltei com a Clara. A Clara tinha 10 meses, que hoje ela tem 9 anos. Né? A gente tem foto da Clara tomando banho no Ganges, no Maha Kumbh Mela. O Maha Kumbh Mela é um encontro, o maior encontro religioso do planeta Terra. Juntam 5 milhões de pessoas. Né? E eles acreditam no Maha Kumbh Mela que o néctar divino pinga naquela água. Então, se você toma banho naquelas águas, você se purifica. Sim. Né? Então, a Clara tomou banho no Ganges, com 10 meses de idade. Bacana. Eu queria agora que você falasse, você ia começar a explicar o que é Mindfulness. Tá. Então, Mindfulness, na sua origem é uma prática que nasceu do budismo. Né? Quem falou de consciência plena, de presença, e foi o Buda através do budismo. O que aconteceu? Em 1974, o professor Jon Kabat-Zinn, que era praticante de meditação zen, ele teve um insight. E nesse insight, ele pensou: o que eu poderia fazer com pessoas que têm recaída com depressão? E se eu montar um programa de mindfulness para essas pessoas, tirando a filosofia budista, as crenças budistas, a religião... Tirando o lado religioso, e colocando o mindfulness como uma prática secular e uma capacidade e uma habilidade humana de estar no momento presente e lidar com a realidade no momento presente. Quando ele fez isso, ele montou um protocolo de 8 semanas. Ele montou um programa onde existe um encontro semanal de 2 horas de duração, 2 horas e meia. Então ele pegou isso, montou no TTI em Massachusetts, na Universidade de Massachusetts, em Boston, e fez um programa com pessoas que tinham recaída com depressão. Ao mesmo tempo, você já tinha grandes estudiosos, neurocientistas, fazendo várias pesquisas com a meditação também. Então a gente já tinha naquela época, ainda mais nos anos 90, estudos. Só que esse programa, ele começou a medir. As pessoas com depressão, depois de 8 semanas, elas têm recaída ou não? Começaram a não ter recaída. Então ele deu o nome de Mindfulness Based Stress Reduction. Uma intervenção de mindfulness para redução do estresse. Ele montou um programa de 8 semanas, onde o foco era a redução do estresse, a ansiedade, e para pessoas que tinham depressão. E começou a ver que as pessoas não tinham recaídas. Ao mesmo tempo, o que aconteceu? Paralelo a isso, você tinha um pessoal da terapia comportamental em Londres, com pessoas que tinham um problema realmente graves, e eles montaram um programa chamado MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, uma intervenção de mindfulness com a terapia cognitiva. Só que esses caras estavam dentro das universidades, fazendo grandes pesquisas e estudos. E isso começou a trazer um resultado muito grande, porque eles começaram a mostrar que a prática de mindfulness, ela é uma prática que qualquer um pode fazer. Esse foi o grande barato, essa foi a grande descoberta. Mas por estar na universidade, você começou a ter artigo científico, você começou a ter resultado. E nunca tinha se ensinado até então mindfulness de uma forma com a metodologia tão clara.
onde a experiência era tão importante quanto a prática, onde a pessoa viver a experiência era fundamental. E assim nasceu o MBSR, que é uma prática totalmente secular, num contexto acadêmico e não no contexto religioso, para pessoas com depressão. E isso trouxe para o Mindfulness muita credibilidade, muito grande. Um outro instante, isso foi em 1974, a gente está em 2018. Mindfulness no Brasil, digamos assim, começou a ser falado de 5 anos para cá. O que aconteceu que o Mindfulness deu um boom muito grande é que ele é considerado, ele não gosta desse título, mas ele é o pai do Mindfulness moderno, porque ele trouxe para dentro das universidades uma metodologia científica que podia ser acompanhado do resultado. Paralelo a isso, o Mindfulness teve um grande boom quando a empresa Google, o chinês, o engenheiro responsável pelo Google, virou e falou assim: se você quer ser um bom profissional, se você quer ter foco, mais produtividade, eficiência, eficácia, você tem que fazer Mindfulness. E ele levou para dentro da empresa Google o Mindfulness e fez um programa. E aí foi quando ele expandiu. E isso expandiu para o mundo todo, porque ele ganhou muita visibilidade. E aí o que é, na verdade? Você falou da história, como é que surgiu e tudo. E mas só para a gente fechar isso, hoje se você vai em Harvard, Harvard tem um centro de Mindfulness, onde qualquer profissional de várias áreas já começa a ser treinado em Mindfulness desde o início de carreira. Então hoje um CEO, eles têm estudos em Harvard mostrando o que é o CEO, nem a equipe, um CEO que tem a filosofia, essa condição Mindfulness e um CEO que não é Mindfulness. O resultado da equipe e o que essa equipe produz, a eficiência dessa equipe, quanto essa equipe é estresse. Com relação a relacionamentos e tudo, estresse, ansiedade, né? Produtividade, eficiência. Eu vou dar um dado científico depois para te explicar. Então, o que você me perguntou mesmo? Eu perguntei para você o que é Mindfulness. Isso. Então, o que é Mindfulness? No português, foi traduzido como atenção plena. É uma tradução. Sim, precisamos da atenção plena. Sim, precisamos desse foco. Mas Mindfulness não pode ser só foco e atenção. Mindfulness é a consciência plena. No inglês, é uma palavra awareness. Né? E se eu for traduzir a palavra awareness para o português, ela não é atenção plena. Seria uma consciência plena, clareza. Clareza e consciência do quê? Que nesse momento nós temos pensamentos, sentimentos e sensações físicas acontecendo. Se eu não tenho consciência de que pensamento, que sentimento, do que está acontecendo comigo agora, eu vou entrar no automático. É o que a gente está falando do automático. Sim. Então, Mindfulness é essa consciência da onde eu estou agora. Né? Eu estou aqui. E como é fácil entrar no automático, né? No dia a dia corrido que a gente tem, né? Eu brinco muito. Tem uma professora que fala sobre desescolarização, a professora Regina, e ela comenta muito assim: as nossas crianças estudam ainda no sistema da Revolução Industrial. Ou seja, elas são treinadas a ficar 4 horas do dia delas sentadas, produzindo e dando resultado. Então, a gente aprendeu o que é trabalhar no escritório? É ficar sentado 4 horas. Né? A gente nunca habita o corpo. A gente está sempre nesse plano mental. A criança, quando a gente estudou, é tudo conteúdo mental. A gente vai até o Jardim 2, assim, a gente tem muito movimento. A gente brinca, a gente corre, tem artes, tem trabalho corporal. Do dia para a noite, a criança ela passa simplesmente a ficar sentada. E é só conteúdo, conteúdo, conteúdo. Então, se a gente olha, da onde vem essa nossa... A gente só recebe, né? Não participa, não cria o conhecimento. Eu passei por isso, você passou por isso. Um dos problemas que a gente tem na educação hoje é que eles ainda funcionam normalmente dessa maneira, né? É só a pessoa só recebendo o conhecimento e não entende. Aí fala as crianças são hiperativas. Não é criança hiperativa, são crianças pesquisa, novas. Não cria o conhecimento. São crianças novas com uma capacidade diferente, intelectual diferente, que estão só tendo cabeça.
Então, por que a gente entrou tanto no automático? Porque a gente não tem corpo. A gente passa a vida aqui. Só que eu só estou aqui com você se eu estiver no meu corpo. Porque a minha mente agora eu posso desligar e pensar que eu estou numa praia. Mas o que me faz ter uma experiência na Terra, o que me faz ir e vir, o que faz experimentar prazer, felicidade é o corpo, não é a mente. Quem experimenta alegria, felicidade, paz, amor, dor, raiva, ansiedade é o corpo, não é a mente. É o corpo. Só que a gente ficou na mente. E essa mente ficou muito poderosa. Então essa mente está o tempo todo no passado e no futuro. Essa mente está o tempo todo se preocupando, criando histórias cada vez maiores. Essa mente está o tempo todo com um eu crítico, com uma voz crítica, com um eu que está o tempo todo se criticando muito grande. Percebe? Então o que aconteceu na verdade é que a mente passou a ser a rainha, o rei. E você passou a ser o servo da mente. A mente passou a tomar conta da vida. É importante quando a gente fala em mente também perceber que nós não somos só a nossa mente, né? Nós somos mais que a nossa mente, a ponto da gente perceber o que é um pensamento, né? Quando você desenvolve essa habilidade, você percebe, não, olha, por que eu estou sentindo isso agora? Por que eu estou pensando nisso agora? Não vou pensar dessa maneira. Então, nós somos mais do que a nossa mente, né? A ponto da gente questionar alguns pensamentos e aí poder experimentar essas sensações que você está falando que ficam no automático, né? A gente estava falando de ficar no automático. Isso. Coisas que a gente faz e parece que é o corpo que faz também esse automático. Porque, assim, por exemplo, tem pessoas que quando vão discar para o telefone, antigamente, bom, as teclas continuam naquela ordem, né? Mas eles, não, eu não lembro qual número, mas deixa eu ver a tecla. Ah, é isso daqui, né? Aí vai na parte que ficou gravada na memória, mas a pessoa faz mais no automático, né? Uma coisa que ficou salva. É como a gente andar de bicicleta. Você não pensa todo dia para andar, vou levantar meu pé, pisar, meu joelho precisa fazer esse movimento, a planta do pé, né? Existe uma parte funcional que faz a gente viver que ela tem que ser automática, né? Imagina se toda vez que você fosse ler, você tivesse que falar B com A, ba, B com E, bé. Não precisa, a gente tem que automatizar. Mas a questão toda, o que você falou é muito importante. A gente entender assim. Quer ver? É muito simples. Se você está escutando uma música que você não gosta, o que você faz? Desligo. Desliga. Se você está vendo um programa que você não gosta, o que você faz? Muda o canal. Agora, quando você pensa num pensamento, vem um pensamento que fala, pô, Carla, você não está mandando bem hoje. O que você faz? Você consegue desligar ou você pula para dentro dele e embarca com ele? Normalmente a gente embarca com ele, né? Você, como atleta, teve muito tempo essa possibilidade de sentir aquele medo, aquela insegurança antes de uma luta, e você sabia, eu não posso embarcar nisso. Não posso entrar Se eu entrar nisso agora, vai ser minha derrota. Eu vou perder. Então, o que a gente está falando, que o pensamento, podemos falar, então, que o pensamento é só um sentido, como tato, olfato, paladar, visão. E o que a mente faz? A mente pensa. A mente pensa. Então está tudo certo. Não tem como eu parar de pensar. Esse é o grande erro e o grande equívoco que as pessoas têm com a meditação. Que elas acreditam que meditar é parar de pensar. Impossível, não tem como parar de pensar. Não tem como evitar. A mente pensa. Na Índia a gente fala que a mente é um macaco bêbado pulando de galho em galho. Então, não tem como você brigar com a natureza do macaco. A natureza do macaco é pular de galho em galho. Agora, imagina um macaco bêbado pulando de galho em galho. Boa coisa não vai dar. E a nossa mente passou a ser assim. Então, o que a gente tem que entender, que a gente está falando de mindfulness, desse conceito de atenção plena, né? E eu estou falando que é mais que atenção plena. É uma consciência plena. É uma consciência que agora eu estou aqui sentado com você e eu estou sentindo meus pés tocando o chão, estou sentindo que minha boca está seca, estou sentindo que minha respiração altera, estou percebendo que meu pensamento está construindo uma história para eu contar, estou atento que tem uma câmera aqui, minhas filhas estão ali, então eu estou atento a isso tudo que está acontecendo. Então, esse é o ponto que vai ser muito importante para as pessoas que estão assistindo agora o programa. Como que nós podemos desenvolver a atenção plena? Como que uma pessoa
A pessoa que está ouvindo agora pode desenvolver a atenção plena? Eu brinco assim, você toma banho? Você, É bom você estar perguntando? você toma banho? Toma. Toma banho mesmo? Tomo. Será? E ainda fico pensando assim na hora, mas Ah, geralmente eu ótimo. começo a pensar em outra coisa. Exatamente, genial. Então assim, toma banho. Toma banho. Banho tem Sinta água, tem água. sensações físicas, Sinta você passando, né? tem o sabonete, tato, tem olfato, tem sons. Então, eu tô falando dos sentidos. Os nossos sentidos, eles só podem interagir com o momento presente. Então, assim, você almoça, ou você almoça com o celular, respondendo Instagram, Facebook. Almoça. Come a comida. Toma banho. Quando você estiver fazendo uma atividade física, você tem Sinta o aquela corpo. almofada, mas você vê que a gente vê nas academias exatamente o contrário, né? As pessoas ficam na esteira enquanto fica lendo, virou fica escritório. na escada lendo alguma atividade, alguma coisa, vendo televisão e tudo. E o tempo todo fora do momento presente. É exatamente o contrário. Ao contrário. Virou um né? escritório a academia, né? O cara virou tá um escritório. sentado lá, É. e aí ele faz só com o braço e responde, não, claro, depois a gente faz isso, não tem problema, claro, tranquilo. Então, assim, você tem um corpo. Só falta você só- Não, tá tudo bem, claro, claro. É isso que acontece, é um escritório. É verdade, né? é. Então, assim, você tem um corpo. Se você não está no seu corpo, você está onde? É simples assim, mesmo. Se você não está habitando o seu corpo, aonde você está? Se você não está aqui, sentindo seus pés no chão, aonde você está? E o mais bacana é que a Carla acabou de falar. Ela falou a nossa capacidade de perceber um pensamento. É isso que a gente está falando. Então eu estou dizendo que a minha mente está ao meu serviço. Eu não sou servo da mente. Porque quando a mente está, eu sou o servo dela, ela fala, fala, fala e eu sigo ela. Agora, quando eu sou o ser consciente, eu sou o dono dessa casa, eu estou com consciência, o que que minha mente faz? Ela julga, ela compara, ela interpreta, ela duvida, ela fica entediada. Porque é o papel da mente, ela quer interpretar. Porque ela quer o quê, na verdade? A mente quer te proteger do sofrimento. Ela quer evitar um sofrimento. Só que a estratégia que ela usa, às vezes, é burra. É porque ela sai Porque daquilo ela vai para ali. tudo quanto é lugar para tentar Menos entender. encarar aquele momento. Menos encarar, porque ela quer evitar o sofrimento. Só que Encarar o momento é a melhor forma de evitar o isso é sofrimento. mindfulness. Isso é mindfulness. Mindfulness, o professor John Kabat-Zinn colocou assim, é uma capacidade humana de estar no momento presente, de uma forma intencional, sem julgamento, com paciência e gentileza. Então agora eu quero que você fale de mindfulness, o que a gente está falando de atenção plena x autocrítica. Então assim, como é que você vai evitar, o mindfulness, a gente vai se percebendo, mas mindfulness, essa atenção plena, não é autocrítica. E como a gente fazer para não se autocriticar? Então, aí a gente vai entrar num campo, primeiro é entender que primeiro eu tenho que destronar a mente do trono. A mente tem que ficar no lugar dela. Porque se minha mente está no trono, a autocrítica passa a ser natural. Porque é ela que está no comando. Então, a primeira coisa é entender, a minha mente, ao meu serviço. Para que me traga o quê? Discernimento e consciência na ação consciente. Quando a mente e eu sou o servo, a gente fala automático reatividade. Quando eu inverto o papel eu consciente, a mente, discernimento, consciência. Para responder essa pergunta, eu vou te dar um dado. A gente se critica muito, né? Então Mas isso você é falou aprendido. assim, a gente aprende a fazer autocríticas constantemente, nós estamos nos criticando, né? E tem pessoas que ficam com um sentimento de culpa muito grande. Mas isso não é estar consciente, isso não é essa consciência que você falou. Não. Que mindfulness é muito mais do que a atenção plena, é uma consciência plena. Para que eu é uma possa consciência estar plena, mas há uma relação consigo mesmo que tem que ser mais gentil. gentil. Mas isso nasce da presença. A gente vai e volta, a gente volta para o mesmo lugar. A presença permite a gentileza.
Por exemplo, quando eu falo você toma banho, se você só tomar banho, você está sendo o que com você? Gentil. Gentil, atencioso. Se você comer com atenção plena, com consciência, né? Hoje a gente tem Mindful Eating, que está tendo resultados enormes para obesidade, anorexia, por aí afora. Porque a gente trabalha o quê? Quem está comendo ali? Você está alimentando quem? A sua ansiedade, o seu medo? Então tome consciência quem está ali. Porque a comida tem cheiro, sabor, barulho, textura. Então eu foco toda a minha atenção não nos pensamentos que estão ali. Pô, você fez a dieta, já furou a dieta, você não faz nada direito. Eu foco a atenção na sensação física que aquele alimento do alimento. Causando, né? Eu estou vivendo Sim. o alimento. Eu saio da mente, da autocrítica. Porque tem um dado científico que mostra que a mente tem um modo padrão de funcionamento, tá? Existe uma outra pesquisa, não vou falar inteira, mas o resultado dessa pesquisa, vou dar o resumo dela, é que 49% de um dia você não está com plena atenção no que você está fazendo. 49% do dia estamos out. Ok? Estamos no automático, no mecânico, é isso? Mas 100% no automático. E 21% do dia, a sua presença, ela altera entre celular, Instagram, celular, café, computador. Eu tenho uma atenção, estou mandando um e-mail, mas eu olho o celular, ou seja, eu tenho uma atenção dividida. Então, deixa eu ver se eu peguei. 49% nós estamos totalmente no automático, então totalmente sem consciência do que estamos fazendo. Isso. 21% do nosso tempo, do dia, nós alternamos entre estar presente e não, e focado em outras coisas. Juntando tudo, estamos falando que 70% das horas que você está acordado, você não está presente. Que dá uma média de 14 horas dia. Mas eu estou botando... O resto a gente está dormindo. Ainda você dormiu, né? Talvez então a gente fica aí bem. 4 horas do dia, você ficou plenamente consciente do que você está fazendo, tá? Esse dado é importante porque uma outra pesquisa que realizou, eles descobriram que o cérebro tem um modo padrão de funcionamento. Ele tem uma rede que é um modo padrão que ele funciona. Nessa rede, quando você está andando nessa rede, então eu vou falar assim para quem é de Brasília, você está andando no eixão, né? Você está andando nessa avenida principal. Quando você está andando nessa avenida principal, você tem 3 atitudes básicas. A primeira, a sua mente está no passado ou no futuro? Mente no passado, angústia no agora. Mente no futuro, ansiedade no agora. Então, olha só. Modo padrão, você está no passado e no futuro. Você tem um eu crítico muito ativo. Onde eu sou o problema, eu não dou conta, eu não consigo, eu não consigo. E um terceiro dado, criando problemas que não estão acontecendo. Confabulando histórias. Agora, junta os 2 dados. Respondendo tudo isso para responder o seu eu crítico. 70% do meu dia, então, eu estou aonde? No modo padrão. 70% do meu dia, se eu não estou no momento presente, eu estou no modo padrão. Fazendo o quê? Passado e futuro. Me criticando e criando problemas. Esse é o problema da história. Sim. E qual é a solução? Mindfulness. Porque mindfulness, hoje a gente fala da neuroplasticidade do cérebro. Quando eu começo a despertar essa consciência de estar no momento presente, essa minha capacidade de habitar o agora, do volta, habita, volta, aqui e agora, eu vou criando uma nova rede neural, vou criando um novo caminho, novas conexões. Então, para quem é de Brasília vai me entender, mas se você é de outro estado, você também vai compreender isso. Então, você tem a sua avenida principal e você tem a marginal do lado. Né? Então, eu vou brincar que aqui eu tenho o eixão, que é o modo padrão que todos nós andamos, maioria do nosso tempo nele. E eu tenho a L2, sul. A L2 é o novo caminho. O que vai acontecendo quando eu começo a meditar, trazer a consciência no banho, no alimentar, no caminhar, na atividade física, ou seja, eu estou o tempo todo, aonde eu fui, volta, 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 volta. Volta gentilmente, sem falar, olha, você já entrou no automático de novo, né? Sendo gentil com você mesmo. Esse é o grande momento. Esse momento que eu percebo, nossa, estou com a minha mente lá em Florianópolis. Bacana. Tudo bem, é isso que a mente faz. Sim. A mente não é um macaco Aí bêbado pulando de galho em galho. É. Então o que eu falo?
Vem cá, macaquinho, fica aqui que aqui tem banana. Tá Traz tudo aqui. bem, fica Aham. aqui comigo, tá tudo Bacana. bem. Quando eu fico aqui, eu estou fortalecendo a L2. Eu não dei no eixão. A Aí você vai neuroplasticidade... criando novas conexões e você pode começar a andar pela L2. E aí o que vai acontecendo? A L2 se torna uma via L2 é o larga. nome de uma rua daqui de Brasília. É. Aí pode ser a marginal, né? Separa aquela avenida grande, passa a ser menor, ela vai perdendo força, ela não deixa de existir. Mas essa avenida nova da consciência plena, ela vai sendo fortificada. Então eu começo a andar muito mais nela que no modo padrão. Esses dias uma aluna me falou bem assim. Ela chegou, ela falou, Pedro, essa semana foi bem interessante. O meu trabalho virou de cabeça para baixo. E na hora eu falei, não dá para eu meditar. Não tenho tempo para parar 15 minutos no meu dia para fazer uma prática de mindfulness. Não tem como. O bicho está pegando fogo lá no trabalho. E aí uma voz dela falou assim, cara, medita. Senão você não vai dar conta. Aí a vozinha falou assim, não dá tempo, você vai perder 15 minutos. E a vozinha falava, medita. O que ela fez? Ela falou, Pedro, eu meditei. O que aconteceu no meu dia? Eu te falo claramente porque normalmente no meu dia eu não conseguiria fazer tudo aquilo que eu fiz nesse dia. Eu fiz 3 vezes mais do que eu faria. Eu adiantei o serviço do dia seguinte. Eu não me perdi no estresse de todo mundo, na ansiedade. Eu saí para almoçar. Tirei 1 hora de almoço, ninguém da equipe tirou. Voltei. E agora, falando com você aqui, isso era 8 horas da noite, já tinha acabado de sair do serviço para a nossa aula. E ela falou assim, e agora falando com você, eu estou muito feliz. Porque eu fui muito produtiva no dia de hoje. E aí, juntando com o eu crítico, tá? O que eu estou falando? Saborear as nossas conquistas e não alimentar só a voz crítica. Porque a gente aprendeu a nos criticar muito, mas a gente não saboreia as vitórias, a gente não saboreia as conquistas. Porque quando eu era criança, você mandava muito bem numa coisa, você arrasava, né? Você chegava em casa se achando, que a Clara falou assim, tal pessoa está se achando, né? Você chegava se achando, provavelmente você ouviu do pai, da mãe, ou de alguém que fosse essa figura materna, paterna, falando, assim não, seja mais humilde, baixa a bola, não seja egocêntrica, prepotente, assim não é legal. Então, desde sempre a gente aprendeu que quando eu estou me sentindo muito bem... Tem que baixar a bola. Baixa a bola, que isso não está certo, porque se sentir assim é errado. Então, quando a gente começou a matar essa nossa natureza natural, espontânea, de nos valorizar, saborear a nossa beleza, só sobrou o quê? Crítica. A voz crítica. Então, ela relatou essa aluna nesse papo, Pedro, e faz tempo que eu não chego em casa com a sensação de dever cumprido. Eu acordo devendo, durmo devendo, acordo devendo e durmo devendo. E isso mudou. E hoje eu meditei, Bacana. mas a vida não me permitiu meditar. Porque mindfulness, como o professor João Kabat-Zinn falou, é uma prática intencional. Eu tenho que ter a intenção de estar no momento presente aqui e agora. Senão então, ela não acontece. Como é intencional, a gente tem que se desculpar toda vez que não consegue fazer isso, exercitar essa atenção. Agora eu quero parar um pouquinho para cumprimentar o pessoal que está aqui nos acompanhando também nas redes sociais. Oi, Fernando Chaves. A gente teve um problema aqui nesse canal aqui, mas aqui o pessoal esteve acompanhando, sem problema algum. O pessoal que está na página Carla Ribeiro Coach, né? E Rogério Guanabarino, José Carlos Barreto, obrigada pela presença de vocês, Fernando Chaves, Oscar Hall, Bernardo Leone, Giovanni Souza, Raimundo Bolsonaro, bom esse nome, hein? Isabel Mota, Beto Liber, Magno Sabino, Maria Russiolelli, Ricardo Rocha, obrigada aqui pela presença de vocês, tá? Bruno Sal, obrigada aí pela presença de vocês aqui no canal Alta Performance. Você pode mandar pergunta para vocês, pergunta para a gente passar aqui para o Pedro, para ele esclarecer o que
que a gente pode fazer para melhorar essa relação com o momento presente. Eu queria que você falasse, ô Pedro, a respeito de mindfulness e o desligamento. Mindfulness não é se desligar do momento presente, porque você falou para a gente ser gentil consigo mesmo, né? E aí quando a gente fala assim de ter uma consciência plena do que está acontecendo, às vezes pode passar a ideia e a gente confundir com se render, aceitar passivamente as coisas, e não é exatamente isso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Tá. Você aceitar as coisas, porque tem pessoas que falam assim, e pessoas que, por exemplo, que não aceitam determinada situação e aí entendem que tem que aceitar. Não, essa é uma vontade de Deus, eu tenho que aceitar isso, e não é exatamente essa a proposta, né? A gente entende muito errado ainda o que é meditação. A gente acha que meditar é parar de pensar, meditar é alcançar o que eu não sou, me tornar o que eu não sou. Então eu escuto pessoas assim, eu sou workaholic, eu sou ansioso, isso não é para mim. Isso não é verdade. Porque mindfulness é uma tecnologia que todo ser humano tem. Estar no momento presente, viver o momento presente e lidar com a realidade, seja ela qual for, é um potencial humano. E eu falo mais dessa consciência plena, você estar consciente do que está acontecendo. Isso, né? mas Quando não você é fala passividade. do que está acontecendo, para as pessoas entenderem que não é ser passivo, não é passivo. É aceitar. Isso é importantíssimo, entende? Porque as pessoas acham, vou meditar e vou ser zen. Mentira. Você vai sentir raiva, você vai sentir medo. A gente primeiro tem que entender que raiva, medo são parte de um todo. Não é que existe raiva, medo e amor, felicidade. Né? A gente quer tirar a raiva, impossível. Você quer tirar a ansiedade, impossível. Isso tudo faz parte da experiência humana e são instrumentos que nos ajudam. Uma ansiedade te ajuda, às vezes, a conquistar um objetivo. Uma raiva te ajuda a ter mais foco e concentração. A questão é que a gente botou isso como sentimentos negativos, isso é positivo. Não existe isso. Entende? Então, na proposta consciência plena, você experimenta isso. Você experimenta e isso. E você deixa a sensação Você não acontecer. reage a isso. Você não reage a essa situação. Se você está sentindo medo, você, de uma certa maneira, você encara o medo. Eu encaro o medo como? Então, perguntaram para um grande professor meditador, o quanto você permite os incômodos no dia a dia? Ele falou, o suficiente para eu tomar consciência. Por quê? Se eu não tomo consciência, lembra que a gente falou de presença? Vou ficar sempre fugindo daquilo ali. A gente está falando de 3 coisinhas que você falou, vou unir tudo agora, né? Porque a gente está chegando na nossa reta final, então vamos unir tudo aí, né? Então, olha só. A gente ainda tem tanto a falar ainda, não sei, vamos correr para ver se a gente tem piloto automático, presença e reatividade. Se eu estou no modo padrão, piloto automático, reatividade, né? Isso, e a falta de presença, isso vai estar acontecendo, tá? Quando eu tenho a presença, eu tenho oportunidade de responder ao que está acontecendo. Então, quando perguntou para o professor, quanto você permite sentir um desconforto? Ele, o suficiente para que eu tenha consciência de como esse desconforto está agindo na minha mente, no meu corpo físico e nas minhas emoções. Sim, uma vez que ele está consciente disso, e aí? Eu posso agora não reagir e não entrar no piloto automático. Eu tenho agora autorresponsabilidade, verdade e honestidade. Com essa consciência que o que tem aqui é medo, eu consigo perceber o que tem por trás desse medo. Raiva, o que tem por trás dessa raiva. Sim. Entende? Quando eu tenho essa consciência... Quando você tem a consciente, né? Você está sentindo medo, você está consciente de que, opa, o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo isso? Ah, tal. Você pode lidar com aquela situação. E lidar com ela de uma nova maneira. De uma maneira mais, sem repetir, mais otimizada. Né? O automático, percebe? Entendi. Eu queria que você falasse agora, assim, do desafio de perseverar. Porque quando a pessoa entra nessa história, nessa mudança de vida, ela quer começar a exercitar o mindfulness, quer despertar essa consciência plena. E nos primeiros momentos, a dificuldade de sentir alguma coisa, de sentir uma mudança, como que ela pode fazer para perseverar? Quando ela pensa assim, olha, parece que não está acontecendo nada comigo, acho que eu não estou fazendo certo.
A gente, primeiro, eu gosto de colocar assim, a tomada de consciência requer etapas. Primeiro que não é milagre. Estar presente tem que ter uma permissão e uma intenção de estar aqui. Eu sei que é desafiador no primeiro instante. Sempre na gentileza consigo mesmo, A gentileza né? é um processo, por isso que é bonito. Porque a gentileza é a nossa natureza. Quando eu estou presente, eu sou gentil, naturalmente. Eu não tenho que fazer. O estar presente, a gentileza já está junto. Ela acontece naturalmente. Porque eu começo a falar, eu estou muito nervoso. Calma, calma, não é para tanto. Mas se eu embarco e me envolvo, eu perco a gentileza. A gentileza, ela só é possível no momento presente. Porque ela é natural. É a nossa expressão humana, é gentil, é amorosa, é compassiva e é presente. Mas ela só pode ser desperta se eu primeiro tenho a consciência que, caramba, estou na China, não estou aqui. Onde eu estou? Poxa, eu estou aqui com a Carla. Ok, estou aqui com a Carla. Vamos voltar para o momento agora. Só isso já é tudo. E esse desafio de uma pessoa que é multitarefa, vivenciar essa atenção plena. Olha, uma pessoa que tem muitas responsabilidades, muitos compromissos, ela pensa nisso, pensa naquilo, tem várias demandas a fazer. Como é que ela pode se manter? Eu tive alguns alunos multitarefa já, vários. E o resultado ao longo do programa, que eles chegaram à conclusão, porque eles chegam tirando onda. Pô, que eu sou multitarefa, faço várias coisas ao mesmo tempo, O cara acha o máximo, porque teve uma época, uns anos atrás, que isso foi muito valorizado, né? Foi muito valorizado. Né? Hoje em dia a gente sabe que nem produtividade é melhor você ser multitarefa, né? A produtividade cai muito quando Eles você falam é muito simples. Com 3 semanas... Vezes a pessoa tem muitas atividades, muitas responsabilidades. Então, mas eles começaram a perceber o quê? Que quando ele tem a presença, aquelas milhões de coisas, é possível. Porque ele se perde nos milhões de coisas. Quando você fala esses milhões de coisas, eu já fui para o futuro. Sim. Não dá tempo, tá é muita pensando, coisa. Futuro, Carla, faz aquilo para mim. Você pega aquilo. Não. Já fica angustiado, então, né? ele consegue otimizar melhor o tempo dele. Ele começa a olhar dessas 100 coisas que eu tenho que fazer, ele consegue organizar de uma forma melhor. Por que eu estou falando? Eu vou um pouquinho para a neurologia. Quando eu estou na presença, eu vou ter uma rede entre sistema límbico e córtex pré-frontal alinhada. Quando eu não tenho presença, eu vou ter essas coisas, ou eu vou estar muito racional, pouco emocional, ou eu vou ter uma ascensão da emoção e pouca razão. E essas transições que sobe razão, cai emoção, sobe emoção, cai razão, que faz a gente se perder. Porque quando eu estou na presença, eu tenho isso aqui tudo. Quando você está e aí eu tenho presente, clareza. Quando você está presente, quando vocês têm essa consciência plena, você consegue sentir-se mais grato pelo aquilo que você está vivendo, né? E eu acredito que isso é um dos segredos e que tem sido muito abordado na neurociência também. Esse alinhamento que acontece entre as suas sensações, entre a sua mente, as conexões neurais, a vibração, quando você está num estado de gratidão. E acredito que quando a pessoa está mais plena, e você contou a experiência da sua aluna, que ao final do dia, depois de ter exercitado a mentalização, né? A mentalização não, a meditação, a prática, ela se sentiu mais satisfeita. Isso. E aí ela se sentiu feliz. Isso. Quando a pessoa está se sentindo feliz, a pessoa está grata com aquilo que ela vivenciou, não é isso? É isso. Porque a presença, ela sai do crítico e olha tudo que ela fez. E ela fica feliz, porque ela vê, uau, fiz muita coisa. E é isso que é importante. A gente reconhecer que nossos dons e talentos, toda a nossa alta performance, ela só está disponível em um lugar, no momento presente, não na mente. A alta performance é no momento presente, é aqui e agora. Aqui e agora, todo o meu potencial humano está disponível. Mas para isso, a minha mente tem que estar habitando o meu corpo. E eu, consciente, tem que estar presente, recebendo a vida. E a vida traz, às vezes, amargo, às vezes doce, às vezes azedo. Faz parte da vida, mas tudo isso é passageiro. Isso é momentâneo.
Isso é impermanente, é transitório. E aprender a lidar com a transição é ser um bom marinheiro, que sabe navegar na maré alta e na maré baixa. Então, mindfulness é a gente se torna um bom marinheiro da calmaria e da tempestade, porque eu sei navegar em mar baixo e mar alto. Navegando em qualquer mar, né? Qual foi o maior, assim, os maiores aprendizados que você poderia falar aqui pra gente, que isso lhe trouxe em mudança de vida, em mudança dessa maneira de ver o mundo? Eu acho que... de uma maneira bem reduzida, porque o nosso tempo realmente está Não, acabando. é bem simples isso. Essa pergunta eu respondo, eu sou um pai melhor, eu sou um marido melhor, isso me motiva todo dia. Eu não jogar o meu lixo em cima de quem eu amo. Sim. Isso para mim é o que mais acontece, é né, o Pedro? melhor presente que eu tenho. Não jogar o meu lixo nas minhas filhas e na minha esposa. Esse é o maior benefício. A partir daí, o resto fica tudo bem. Entende? Para mim esse é o grande benefício. É uma hora que eu estou nervoso, eu estou com raiva, eu não jogar em cima dela a minha raiva. Isso para mim é o maior benefício da minha vida. Ser uma pessoa melhor com elas, consequentemente comigo. Bacana. Eu queria que você falasse assim pra gente o que você considera mais importante na vida. Eu acho que a primeira coisa, eu vou falar a primeira coisa que me veio, não vou falar que é a mais importante, tá? A primeira coisa que me veio quando você perguntou é a gente aprender a se amar. Porque se você não se ama, você não ama o outro. Se você não sabe se amar, você não ama o outro. Você está vivendo uma mentira. Bacana. Eu quero cumprimentar mais algumas pessoas aqui das redes sociais também. Maurício Moraes, oi Maurício, Bianca Marinho, oi Bianca, prima, Flávio Ricardo de Freitas, Marcelo Garcia Braga, Carlinho Pedrinho, abraço do Bruno Sal. Valeu, Bruno, obrigada, abração para você, obrigada aí pela presença. Vocês podem mandar pergunta aqui pra gente e mandar também aí no chat do canal. Você pode mandar sua pergunta, que aqui o Gabriel passa aqui pro Pedro e a gente vai responder aqui a você. E agora, para terminar o nosso programa, daqui a pouco eu vou pedir a gente vai fazer um breve intervalo e aí o Pedro vai conduzir a gente num exercício de meditação. É bem breve, é coisa de 1 minuto, e aí eu quero convidar você para participar disso, experimentar. Eu vou experimentar também. Mas antes disso, pedir a dica de alta performance. Queria que você passasse para a gente uma dica, a dica de alta performance do Pedro. A minha dica é bem simples. Você tem um corpo e ninguém sai de casa e deixa a respiração em casa. A respiração está com você o dia inteiro, desde o dia que você nasceu. A primeira coisa que você fez foi inspirar, né? Pare. É a última que vamos fazer. É a última também que vamos fazer, é expirar, né? Então, minha dica para você é pare 3 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, sinta os pés no chão e inspire, expire, inspire, tome toda a consciência do seu corpo respirando, expire, inspire, tome consciência dos seus pés tocando o chão, das suas mãos, expire, mais uma vez, inspire, expire e siga seu dia. 3 pausas no dia para fazer 4 ciclos de respiração consciente, para você mudar a velocidade do seu dia e ter consciência aonde você está. Volta. E com gentileza, paciência, siga seu dia. Bacana, Pedrinho. Muito bom ter você Obrigado. aqui. Obrigada pela presença. Obrigado. Lindas filhas, obrigada. E até a próxima. Até a próxima, com certeza. Então agora a gente vai fazer um breve intervalo e o Pedro vai conduzir a gente num exercício de meditação, que é 1 minutinho.
Uma prática bem simples que você pode fazer em casa, no escritório, até no seu carro dirigindo, tá? Claro que no carro você não vai fechar seus olhos quando você parar no sinal vermelho, né? Fica de olhos abertos. Então, para quem estiver em casa e quiser acompanhar a gente, procura uma postura confortável, sua coluna ereta. Não há necessidade nenhuma de você se sentar em postura de lótus. Pode sentar numa cadeira confortável e tudo bem. Sua prática não vai ser menos ou pior porque você se sentou numa cadeira. Não existe isso. Então, vá levando toda a sua atenção nesse momento para perceber a sensação física dos seus pés tocando o chão. Simplesmente traga toda a sua atenção, o seu pensamento, para perceber essa sensação de quando os pés tocam o chão. Não há necessidade de nenhum esforço. Você apenas reconhece a sensação física, talvez da meia, do sapato, que tocam o seu pé. Lentamente, vá movendo a sua atenção para um outro ponto, para perceber a pressão do bumbum com assento. Existe ali, nesse momento, uma sensação física acontecendo. Simplesmente foque sua atenção ali agora. Se você percebe sua mente te levando para algum outro lugar, um pensamento chegou, uma lembrança, tudo bem. Apenas volte a perceber, lentamente, gentilmente, essa pressão do bumbum com o assento. Um terceiro ponto para a gente ancorar a nossa presença são as nossas mãos. Perceba a sua mão, talvez tocando o joelho, talvez uma mão segurando a outra, os dedos entrelaçados. Percebendo essa sensação física que está acontecendo agora. Trazendo toda a sua consciência para esses 3 pontos, pés tocando o chão, o bumbum pressionando o assento e as mãos. Você não precisa pensar na sensação física, apenas perceber a sensação física. E lentamente reconhecendo que sua respiração já está acontecendo. Talvez percebendo o ar entrando e o ar saindo. Inspire profundamente. Expire. Inspire profundamente. Expire. E pela terceira vez, inspire profundamente. E expirando, você pode abrir seus olhos. Essa é uma prática bem simples, que eu chamo intervalo mindful. E esse intervalo mindful você pode fazer em qualquer lugar. Onde você está. É 1 minuto, 2 minutos apenas. Leva atenção para a sensação física dos pés. Do bumbum tocando a almofada ou a cadeira, a palma da mão. Feito isso, perceba os 3 pontos e comece a respirar de forma espontânea e natural. Por 1 minuto. Faça isso todos os dias. Sua vida vai mudar, eu tenho certeza. É isso aí, gente. Eu quero agradecer a vocês mais uma vez pela sua audiência aqui no programa Alta Performance e a gente se encontra na próxima semana.